Fala, meus milionários! Vem cá, vocês sabem como a gente faz para analisar a ação de uma empresa? Como saber se ela é uma boa empresa e se realmente vale investir nela? Afinal, é o nosso dinheiro que vai estar sendo aplicado e, dependendo dessa análise, podemos ter sucesso ou fracasso na nossa trajetória financeira. Quer saber mais? Acompanha esse vídeo. Nos vídeos anteriores falamos bastante sobre renda fixa. Agora já está mais que na hora de falarmos também sobre renda variável. Mas é importante também aqui lembrar que não é só chegar na bolsa de valores ali e sair comprando ação a rodo, sair comprando ação doidado, tá? Porque ouviu falar em algum lugar que aquela determinada empresa é boa, ou ouviu um determinado influencer ou um determinado economista dizer que tem ela na carteira, tá? Você é o principal responsável pelo seu dinheiro e também o principal responsável pelo seu sucesso financeiro. E a primeira coisa que vai te deixar um passo mais próximo da sua liberdade financeira é se inscrever nesse canal, ativar todas as notificações e deixar o like nesse vídeo. Isso vai te ajudar e também vai me ajudar pra caramba. Não esquece também de outro passo fundamental, que é nos seguir nas redes sociais e comentar aqui embaixo #EuVouSerRico. Decidi trazer aqui uma introdução de análise de renda variável, dividindo essa análise em duas partes, em dois vídeos, para não ficar também muito maçante e você conseguir entender aí de uma forma legal. Nesse primeiro vídeo eu vou te explicar um pouco sobre os principais indicadores fundamentalistas que nós usamos para começar a analisar uma empresa. Quais são, o que significam, para o que serve e como eles nos ajudam. E no próximo vídeo vamos direto para a análise e ver como eles se comportam na prática. Primeiro eu vou te dar um bizu para você entender ali um pouquinho sobre algumas ferramentas gratuitas e importantes que vão nos ajudar pra caramba na hora de consolidar todos esses indicadores para ajudar a gente nessa tomada de decisão. Vou apresentar aqui 3 sites gratuitos que eu utilizo e que me ajudam demais, tá, gente? Toda vez que eu vou analisar alguma ação, analisar alguma BDR, eu utilizo eles. Lembrando que ambos são muito bons e você pode utilizar o que mais se sentir confortável, assim também como utilizar os 3 de uma vez, fica a seu critério. O primeiro da lista é o Fundamentos. Como o próprio site informa, o Fundamentos é um sistema online que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas e fundos imobiliários listados na B3. Aqui conseguimos ter acesso a cotações, valor de mercado, indicadores de valuation, indicadores de rentabilidade e várias outras coisas. O segundo é o Investidor 10, que também é uma ótima opção para verificar indicadores, principalmente se você está ali interessado em stocks, MDRs, que ele já nos fornece aqui diretamente na página inicial de uma forma fácil e clara. E o terceiro e último, Status Invests. Ele também é um ótimo lugar para se basear nos indicadores e eu particularmente gosto muito dele para analisar históricos como de rentabilidade e patrimônio. Então vou deixar o link de todos aqui na descrição e aproveita para dar aquela fuçada, ver como que eles funcionam e já ficar adaptado com essas ferramentas. Então aproveita e dá aquela curiada. Indo para o nosso primeiro indicador, o PL. O PL ele ali é a relação entre o preço da ação negociada sobre o lucro líquido dela. Ele nos mostra ali quantos anos a gente levaria para recuperar o valor investido caso essa empresa distribuísse 100% dos lucros aos acionistas e mantesse esse histórico de lucros aí continuamente, tá? Ele serve como um indicador de otimismo ou pessimismo usado no mercado que, além de contribuir para a identificação de oportunidades financeiras, indica também o quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos dela. Ou seja, um PL alto, no caso maior do que 1, que é o preço, seu preço justo ali das ações, tá? Demonstra que esse mercado possui boas expectativas sobre ela. Assim como um PL baixo, que indica que talvez não exista tanta confiança assim nesse negócio,
ou até que aquela empresa possa até representar uma oportunidade de investimento, mas que ainda não foi notada ali pelo mercado, pelos investidores. E para definir se essa ação representa uma oportunidade, é necessário também analisar o PL junto com outros indicadores que a gente vai passar aqui, então fica ligado nesse vídeo, não sai daí. Como que a gente calcula o PL, tá? Pegamos o preço do ativo e dividimos pelo lucro por ação. Por exemplo, se a ação de uma determinada empresa custa R$100 e o lucro líquido por cada papel é de R$20, então o PL dessa empresa é 5, ou seja, demoraria 5 anos para você reaver o valor investido recebendo esses dividendos. Além de verificar diretamente o valor do PL, é importante também verificarmos o histórico desse patrimônio, tá? Por quê? Para ver se temos uma estabilidade e também uma evolução. O segundo indicador que vamos falar é o Dividend Yield. Aqui a gente estuda a relação entre os proventos pagos com o valor atual desse papel, ou seja, verificamos se esse retorno chega a ser interessante pelo valor que estamos dispostos a aportar. Como que a gente calcula esse Dividend Yield? Pegamos o valor dos dividendos distribuídos em torno de todo o ano e dividimos pelo valor atual da ação. E ao final multiplicamos esse valor por 100. Por exemplo, se temos um dividendo total anual de R$10 e a ação dele está custando ali atualmente R$100, dividimos esse valor dos rendimentos por 100 e multiplicamos também por 100. Assim, o dividend yield dessa empresa seria de 10% ao ano. É interessante escolhermos ações que nos proporcionem também um bom dividend yield, quanto maior melhor, aliás, mas temos que ter em mente que esse indicador por si só não garante que essa empresa continuará a nos dar o mesmo retorno desse ano, já que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O terceiro indicador que iremos falar é o VPA, o valor patrimonial por ação. Métrica que representa o resultado do patrimônio líquido, o PL, da empresa, dividido ali pelo número total de ações emitidas. Para que a gente tenha um contexto de patrimônio líquido, tá? Esse patrimônio ele corresponde à diferença entre ativos, os bens e direitos, e os passivos, as obrigações. Sendo assim, esse patrimônio líquido representa o quão rica uma empresa é. E para ficar melhor de entender, vamos usar um exemplo de uma companhia que tenha 1 milhão de ações emitidas e um patrimônio líquido ali de 100 milhões de reais. Nesse caso, teria um valor patrimonial por ação, o VPA, de R$100. Se esse valor oferecido na bolsa aí for um pouquinho maior que o VPA, pode ser um sinal positivo, tá? Pois o mercado está disposto a pagar mais por aquela determinada empresa, pois pode visualizar ali um crescimento futuro dela. Lembrando que isso não é garantia de nada e se a análise dessa empresa não for bem realizada, você pode ter prejuízo ao tentar vender esse papel aí posteriormente. Nosso quarto indicador é o P sobre VPA. P sobre VPA corresponde ao preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial. Aqui nós utilizamos o índice anterior, tá, que a gente falou antes, o VPA, para calcular o P sobre VPA. Ficou confuso, né? Vamos usar um exemplo. Suponhamos que a ação dessa empresa esteja sendo negociada a R$30 e o valor patrimonial por ação dela seja R$40. Dividimos o preço da ação, no caso o P, R$30, pelo valor patrimonial por ação, R$40, e obtemos 0,75 de resultado. Consideramos ações com preço justo quando as mesmas resultam em um valor de 1. E como o nosso exemplo a gente resultou ali em um P sobre VPA de 0,75, significa que essa ação está sendo negociada com desconto de 25%. Mas também não quer dizer que empresas negociadas com P sobre VPA maior do que 1 não são bons investimentos, pois esse indicador não leva em consideração a perspectiva de rentabilidade futura. Ou seja, você pode sim encontrar ótimas empresas aí com P sobre VPA maior do que 1, beleza? Mas como que eu vou saber se essa empresa ela apresenta uma boa rentabilidade? É aqui que começamos a falar do nosso quinto indicador, que é a margem líquida. A margem líquida representa o resultado líquido das vendas de um negócio, ou seja, ela apresenta a relação entre o
quanto se vende e o quanto se lucra. Nós calculamos ela da seguinte forma: margem líquida igual a lucro líquido dividido por receita líquida, vezes 100. Supondo que uma determinada empresa possua receita líquida de 100 milhões de reais e lucro líquido ali de 20 milhões de reais. Temos margem líquida igual a 20 dividido por 100 vezes 100, que dá ali 20% de margem líquida, que nesse caso é uma ótima rentabilidade, mas rentabilidade alta não garante estabilidade. Então analisa isso aí em conjunto com demais indicadores, beleza? Nosso sexto indicador pra caramba, mas tá acabando, vamos com calma, é o DB sobre PL, tá? DB é a dívida bruta da empresa, isso aqui representa basicamente o quanto a empresa tem de dívidas em relação ao seu patrimônio líquido, o PL, que nesse caso, quanto menor, melhor, tá? Evite de escolher empresas com DB/PL igual a 1 ou até superior, se tiver, tá? Porque isso quer dizer que o valor dessa empresa é igual ou superior ao seu patrimônio, e aí é prejuízo total. Eu particularmente opto por analisar empresas que têm um DB/PL inferior a 0,3, ou seja, ali 30%, tá? Nosso sétimo indicador, o ROI ou RPL, retorno sobre o patrimônio líquido, é outro indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. Calculamos ele da seguinte maneira: ROI igual a lucro dividido por patrimônio líquido. Quanto maior, melhor, tá? Mas para você ter uma ideia, empresas com ROI a partir de 10 já vale a pena dar aquela olhada, aquela analisada. Nosso oitavo indicador, o EV/EBITDA. O EV nos dá uma ideia do valor da empresa, enquanto o EBITDA é utilizado para estimar a geração de lucro operacional dela. Ele é calculado da seguinte forma: EV igual a preço vezes o número de ações emitidas mais dívidas dividido pelo lucro operacional. Como o resultado é considerado em anos, quanto mais baixo, melhor, tá? Quanto mais baixo, menos tempo a empresa leva para te dar o retorno do seu investimento, se mantiver a produção operacional dela aí pelos últimos 12 meses aí à frente. No entanto, vale lembrar que, se esse resultado chegar através da diminuição do EV, existe a possibilidade ali de uma má reputação no mercado e problemas também no caixa da empresa. E até que enfim tá acabando, pessoal. Vocês que ficaram aqui são guerreiros, tá? Esse é o nosso nono e último indicador, tá? É o IGC, Índice de Governança Corporativa. É um indicador que apresenta o desempenho médio das cotações dos ativos de uma empresa que, em teoria, tem melhor governança de sua gestão. Ele abrange as empresas listadas no novo mercado ou nos níveis 1 e 2 da B3, que basicamente mede o quão boa é a governança de uma empresa, levando em consideração alguns pilares como, por exemplo, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Podemos também analisar a governança de uma empresa pesquisando no Reclame Aqui, verificando se está listada no novo mercado e buscando ali notícias referentes à imagem dela, tá? E se esse conteúdo que eu trouxe hoje te agregou de alguma forma, se você está saindo daqui aprendendo algo, eu te peço para que você se inscreva nesse canal, ative as notificações aqui e nos acompanhe nas redes sociais para a gente conseguir ali expandir todo esse conhecimento aí pro povo brasileiro e quem sabe aí do mundo daqui a alguns anos, hein? Valeu, pessoal. Fico aqui e até um próximo vídeo.